Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vamos ler do versículo 24 até o versículo 30. É um texto bastante conhecido da palavra, é a parábola do joio. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, vem derramar em nós aquilo que nós tanto necessitamos no dia de hoje. Fala conosco de um modo vivo e especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, todos nós conhecemos esse texto, já ouvimos tantas mensagens trazidas aqui, e essa parábola é contada na sequência da parábola do semeador. Imediatamente antes você vai encontrar a parábola do semeador. Então aqui ele compara o reino dos céus com um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, o seu inimigo veio e semeou a semente do joio no meio do trigo. E nesses dias eu venho pensando muito em tudo que nós temos visto e ouvido em nosso tempo. E essa parábola, ela nunca fez tanto sentido quanto em nossos dias. As duas sementes, elas são extremamente parecidas. As duas plantas também são muito parecidas. E o pé de trigo e o pé de joio, é muito difícil você distinguir entre um e outro. Mas qual a grande diferença entre um e outro? A frutificação. O trigo frutifica, o joio não. O joio só tem aparência. E a gente tem pensado muito nas muitas ervas daninhas e nos frutos amargos que essas ervas têm trazido e que de repente têm surgido em nosso meio. A cada dia nós somos surpreendidos com histórias, com situações que nos fazem tremer nas bases. Conversava há pouco com algumas irmãs. Quantas coisas nós temos visto, como os olhos andam cansados,
de ver tanta desgraceira no meio do mundo. Muito triste. São tantas loucuras que, como falamos outro dia, a palavra que emerge da nossa alma a todo instante é perplexidade. Eu não sei se vocês sentem isso, mas a palavra que vem o tempo inteiro é perplexidade. Nós estamos sempre num sobressalto, por causa de tudo que vemos e ouvimos. E algumas coisas aqui me chamaram a atenção nesse texto da parábola do joio. Primeiro, a boa semente foi semeada em nossos corações. E o texto diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Segundo lugar, contudo houve negligência, falta de vigilância. E o texto diz: mas enquanto todos dormiam, preste atenção, terceiro lugar, a semente maligna foi semeada na hora da negligência. Quarta coisa que chama atenção: não dá para arrancar a semente maligna antes da hora da colheita. E aí a gente para pensar nas advertências do Senhor ao longo da palavra. Segundo os estudiosos, a advertência mais incidental da palavra é: não temas. A segunda é vigia. Vigia e ora. Vigilância e oração andam juntas. E a gente tem percebido uma tendência no meio do povo de Deus de negligenciar a vigilância e a oração. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Isso não significa que você não vai fazer mais nada na vida, você não vai produzir, você não vai trabalhar, você vai ficar num canto, recluso, orando. Não, ele fala de sintonia com o trono da graça. Ele fala de oração ininterrupta diante do Senhor, por tudo e por todos, sobretudo pelas nossas famílias. E nesses dias eu amanheci com esse texto da parábola do joio na mente, creio que em resposta às muitas indagações internas que não cessam de emergir do meu coração, da minha mente. O mundo parece que literalmente enlouqueceu. Valores éticos e morais inegociáveis são transigidos. Tudo tem se relativizado irresponsavelmente, até mesmo os absolutos inegociáveis de Deus. Creio que se os moradores das cidades de Sodoma e Gomorra vivessem nossos dias, eles corariam de vergonha diante de tudo que temos visto e ouvido. E o mais aterrador é a tentativa de tornar tudo que nós estamos vendo lá fora normativo. Aquilo que fere frontalmente o coração de Deus, que criou tudo perfeito. Quantas coisas nós temos visto, repito, e ouvido nos últimos tempos. Uma outra coisa que me chama a atenção: hoje ouvimos com uma dor no coração pessoas dizerem que nasceram em um corpo errado. E quem errou? Se Deus fez tudo perfeito. E assim a ideologia de gênero e afins vai criando forma e corpo e sendo maldosamente disseminada em nossas escolas e veículos midiáticos. Tudo é normal. E a gente vai caminhando e de repente a gente vai olhando, a gente deixou de orar, a gente deixou de vigiar, a gente deixou de clamar e acaba achando tudo isso muito normal e muito natural. Então, o Senhor semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou a semente maligna. E agora, o que fazer?
Deixar que cresçam juntos, para que no tempo da colheita, o joio seja colhido primeiro, separado em feixes para ser queimado, e o trigo bendito seja recolhido no celeiro eterno. Em que momento aconteceu a semeadura maligna? O texto traz a revelação e diz: mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Isso mesmo, enquanto todos dormiam, assim é tempo de acordar. É tempo de vigiar, é tempo de se levantar, é tempo de prestar atenção mais acuradamente a todas as situações, especialmente na criação dos filhos. Daremos conta ao Senhor dessas almas eternas confiadas a nós para serem conduzidas para a eternidade. Jovens pais, prestem atenção aos seus filhos. Hoje a gente percebe uma tendência de terceirização dos filhos. As mães não querem mais criar. Elas estão ocupadas demais para prestar atenção aos seus filhos. A gente viu a tragédia que aconteceu nesses dias. Filhos não se perdem mais lá fora, se perdem dentro de casa. Porque os pais têm adormecido. Enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou a semente maligna do joio. E o desejo do meu coração hoje é trazer uma palavra de exortação, é trazer uma palavra de despertamento. A igreja precisa despertar. Nunca foi tão necessário uma reforma na igreja. Nós estamos vivendo o mês onde completamos 500 anos de reforma protestante. Mas o povo tem negligenciado. O povo de Deus tem deixado de orar, o povo de Deus tem deixado de buscar. Eu achei interessante que quarta-feira passada nós estávamos aqui no culto de oração. É um culto onde a gente precisa se juntar para orar, para clamar, para buscar a presença do Senhor. Tinham 9 pessoas. Se fosse um culto de prosperidade, talvez a igreja não coubesse e precisasse botar mais cadeiras ali fora. Mas nós nos reunimos para orar, para clamar, para buscar a presença do Senhor, para apresentar nossas casas, nossos lares, nossos relacionamentos diante de Deus, nossos filhos, nossos netos, em nome de Jesus. A grande perseguição já começa a acontecer na terra, e não se iludam, porque vai nos alcançar. Nesse exato momento em que nós estamos sentados aqui, relativamente confortáveis, muitos irmãos nossos no Oriente agora estão reunidos nas cavernas, escondidos. E essa perseguição tem se alastrado sobre a terra de uma maneira tremenda. A igreja precisa acordar. E o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. E o que nós aprendemos nessa breve meditação, porque não adianta passar 2 horas trazendo uma palavra e você sair daqui e não saber aquilo que nós tratamos. Homens de Deus, sejam sacerdotes dentro dos seus lares. Mulheres de Deus, acordem. Mães, acordem. Pais, acordem. Avós, acordem. Primeira coisa que nós aprendemos com essa breve meditação é tempo de despertar do nosso sono negligente. Distraímos-nos com tantas coisas. E aquilo que verdadeiramente é importante, nós perdemos de vista. Segundo lugar, a palavra de Deus é nossa única regra de fé e prática, pelo menos deveria ser.
e está cheia de advertência quanto à necessidade de vigiar e orar. Aliás, essas duas ações não podem ser dissociadas, elas andam juntas. E aí a gente se lembra de várias situações que a Bíblia conta, onde houve um sono negligente. Os discípulos adormeceram quando deveriam orar e vigiar a pedido de Jesus na hora da sua maior agonia. Tem uma figura no livro de Atos, chamado Eutico. Esse rapaz adormeceu durante uma pregação do apóstolo Paulo e caiu morto de uma janela. Foi ressuscitado, mas experimentou a morte ali. Sansão dormiu no colo de Dalila e perdeu os cabelos e a vida. As histórias são muitas. Muitas histórias de sonos inoportunos. Terceiro lugar. Mais uma vez me reporto ao apóstolo Paulo. Ele ordena numa severa advertência: desperta, ó tu que dormes. O fato é que todos temos negligenciado a vigilância e a oração. Ocupados demais para orar, ocupados demais para ler a palavra, ocupados demais para vigiar. Esquecemos que o inimigo é um oportunista que anda ao derredor esperando os nossos descuidos e vacilos para fazer a sua semeadura maligna. Ele não desiste. Nosso inimigo não desiste nunca. Ele muda de estratégia, mas desistir ele não desiste nunca. Uma qualidade ele tem: é perseverante, e é mais perseverante do que muitos servos de Deus. E em último lugar, atentemos para a letra do velho hino, que diz assim: acordai, acordai, despertai, despertai, o Senhor não tardará. Tudo que tem acontecido, tudo que tem sobrevindo à terra, são sinais, são ecos da segunda vinda. E este sono inoportuno, também é um sinal da segunda vinda. É tempo de acordar, em nome de Jesus. Que o Senhor aplique a porção dessa palavra aos nossos corações. Que os nossos corações sejam um terreno fértil, como orou o nosso pastor, para que possamos frutificar para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Meus amados,